Sejam todos muito bem-vindos novamente nesse nosso novo módulo, aonde iniciaremos com o nosso processo de aplicação, através de alguns comportamentos, alguns manejos, observações e o que ter em relação a elas, já nesse nosso primeiro contato. Esse nosso primeiro contato, ele será específico para a mudança de alguns comportamentos. Alguns comportamentos que precisam ser tomados, que resultarão em mudanças gigantescas lá na frente. E são coisas simples, outras nem tanto, alguns comportamentos aí de manejo que farão a diferença de forma significativa. Então, os convido para esse nosso primeiro momento. Nesse nosso primeiro momento, o nosso tema central é em relação à anamnese. Anamnese, o termo geral, todo mundo conhece, né? Em relação àquele momento que você vai para passar informações para o terapeuta, para o médico. É um momento de troca, um momento onde várias perguntas são feitas, onde você apresenta todas essas questões para esse profissional. E aqui, essa anamnese, ela vai funcionar de forma semelhante. Na realidade, é uma autoanamnese, pode-se dizer, porque você, pai, vai estar pensando, vai estar se centrando, se organizando e passando isso no papel, tudo direitinho, sobre todas as coisas que você identifica que são de importância, que resultarão para facilitar o processo de aplicação, tá? Então, o que que nós iremos destacar aqui agora? As principais dificuldades do seu dia a dia, as principais facilidades também, porque assim como eu falei que a dificuldade ela apresenta uma necessidade de cuidado, a facilidade ela também, através dessa facilidade conseguimos construir nosso plano para ampliar ainda mais essa facilidade e que ela oriente outras funções, outras demandas. Então é muito importante termos todas elas bem destacadas. E além de todos esses levantamentos, uma das principais questões que precisamos trazer nesse momento é o quê? Os principais desejos, aquilo que você entende que precisa de mudança, que você deseja que melhore ou que você deseja construir, juntamente com as suas principais dores. Dores essas que eu aponto como uma limitação que seu filho está tendo diante de alguma situação, que é algo que te gera esse desconforto, que é para a gente conseguir trabalhar no que realmente importa para vocês como família, para que essa troca eh, de pai em aplicação, ela para que a gente consiga traçar essas metas, esses objetivos, visando, e priorizando as principais necessidades que você mesmo, que conhece melhor do que ninguém o seu filho, vai conseguir estar apresentando, levando isso em mesa. E todas essas informações, elas vão agir de forma significativa na construção desse nosso planejamento. Assim como foi dito, dentro de um planejamento precisamos o quê? Criar o caminho para que esse caminho chegue até no nosso objetivo. Então nós vamos o quê? Identificar o objetivo, que são essas dores, que são esses nossos desejos, que são aonde queremos chegar, onde almejamos estar. E através desses levantamentos, nós conseguiremos construir esse planejamento para chegar até lá. E aí que vai entrar, dentro de todas as questões, o quê? As principais dificuldades, essas principais facilidades, aquilo que mais gosta, a questão das relações sociais também, esse fator externo. Como se relaciona, como se apresenta em determinado lugar, as queixas que vieram da escola, que vieram dos terapeutas. Você como pai, você tem essas informações.
Então nós precisamos deixar elas bem organizadas e lançarmos ela nesse planejamento. E da seguinte forma que isso vai ser realizado. Estamos passando então pelo processo da anamnese, que vai ser um dos primeiros momentos, tá? Que é a organização das informações para que a gente consiga construir algo, para que a gente identifique os objetivos para serem trabalhados. A forma que iremos trabalhar isso, nós vamos ver daqui a pouco. Mas na anamnese a gente vai o quê? Identificar esses comportamentos, essas situações, essas questões que geram desconforto, que geram dores, e principalmente os seus principais desejos em relação ao seu filho. Então agora nós precisamos o quê? Colocar isso num papel, tá? Ver o que é prioridade, tá? Porque assim como eu disse para vocês, alavancando as habilidades, facilitaremos em âmbito geral. Os comportamentos eles surgirão resultados em tudo que ele faz. Porém, o nosso objetivo é X, então vamos caminhar ao objetivo X. Se eu gerar efeitos nos objetivos Y, Z e por aí vai, também. Mas ficaremos sempre focados aonde desejamos ir. Vou lançar aqui para vocês apenas para facilitar esse processo de anamnese. Algumas questões que precisam ser, observadas e levantadas em consideração nesse nosso momento. Dentro delas, vamos lá, o que mais gosta de fazer, o que não é nenhum desconforto, o que quando você apresenta para o seu filho, ele recebe de forma significativa, ele recebe alegre, bem, contente, que vai entrar na questão das adaptações das demandas. No ambiente escolar, o que ele está tendo de dificuldade? O que está sendo a sua maior dificuldade? É a questão da escrita, é a questão da pega do lápis, é a questão social que ele não está tendo troca com os amigos, é essa interação com os professores e por aí vai, dentro desse ambiente escolar. Também, nas suas AVDs, que é nas suas atividades de vida diária, né, pela questão dele se alimentar, dele se limpar, dele escovar os dentes, dele tomar banho, aonde que está sendo essas principais dificuldades? Em um outro espaço, também os espaços sociais da onde você mora, se ele consegue usar esse espaço a seu benefício, um parque, uma quadra, uma caminhada apenas que ele faça, ele consegue organizar bem esse espaço, ele está esbarrando muito nos móveis da sua casa, ele não está tendo troca de olhar com você, ele não está aceitando essa realização de algumas questões coletivas, ele está muito restritivo, usando apenas um objeto. Então, essa anamnese ela serve para essas razões, para levantarmos informações que serão necessárias para o nosso planejamento e principalmente para alavancar, para destacar os nossos principais objetivos. Usaremos isso também. São esses 2 momentos aqui dentro dessa aula que é importante que você destaque, que você apresente, que você reflita, que você pense. Então não tenha pressa. Essa aula pode ver ela uma, 2, 3 vezes e continue reforçando ela. Deixa um espaço, em uma plataforma, num papel mesmo, que seja um documento que você consiga estar alimentando ele. Porque algumas coisas elas serão retomadas que você às vezes não está vendo nesse momento, mas você lembra depois, então sempre esteja alimentando essa questão, porque futuramente, nas próximas aulas, nós vamos precisar desse material para construção do nosso plano, para como a gente vai agir em relação a essa questão, a esses objetivos, a esses principais pontos que foram apresentados. Esses principais pontos apresentados, eles serão necessários, então, da forma para a construção do nosso planejamento.
Então aqui ficará de tarefa para todos vocês essa captação de informações, tá? Não tenha pressa, conversa pai, mãe, avó, com todo mundo que tiver nessa atmosfera, que tem essa compreensão, colete informações dos professores também, para que eles destaquem quais estão sendo essas principais dificuldades, essas facilidades também, para que a gente tenha essas informações prontas para que a gente use nos próximos passos, beleza? Então, realmente, mais uma vez, reforçando, escute essa aula uma, 2, 3 vezes, pensa, vai profundamente, vê aquilo que você mais sente que é necessidade, lembrando que nosso principal objetivo é gerar essa autonomia, essa independência, então tudo aquilo que favorece a isso e aquilo que desfavorece. Vamos apresentar essas questões.